Olá pessoal, tudo bom? Trago aqui para vocês mais um outro exemplo, né? Mais um exemplo da nossa abordagem aqui do capítulo 1, que é da teoria da relatividade restrita, parte 1, onde nós estamos aqui discutindo os conceitos de cinemática. E esse exemplo é mais um para que a gente tenha aí um entendimento melhor sobre esses conceitos relativísticos. Então, vou ler aqui o enunciado do nosso exemplo para que a gente compreenda o que pede no exemplo. Eu tenho aqui que uma nave espacial, movendo-se com uma velocidade de 0,95 c, leva, segundo nossa observação aqui na Terra, 4,4 anos para percorrer 4,2 anos-luz. Tá certo? Então, ou seja, aqui eu tenho uma escala de comprimento, de distância, na verdade, uma escala de distância. Então, para um observador na Terra, o tempo dessa nave espacial para percorrer 4,2 anos-luz é de 4,4 anos. Então, com base nessas informações no enunciado, temos duas perguntas. A letra A é se os astronautas que viajam nessa nave concordam conosco, ou seja, eles concordam com as informações medidas por um observador no referencial da Terra. E o segundo, a letra B, segundo os astronautas da nave, a distância percorrida por eles é de 4,2 anos-luz, como insistem em dizer os observadores na Terra. Então, a gente vai tratar esse problema com base nas discussões dos temas relativísticos que nós discutimos aí no capítulo 1. Então, antes de nós resolvermos essa questão, nós devemos fazer aqui uma breve conversão, apenas para elucidar mais ou menos, temos a dimensão da distância do que vem ser um ano-luz. Então, um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um intervalo de um ano, que isso vai dar basicamente aqui uma ordem de grandeza de 10 a 15 do metro, tá certo? Então, essa aqui é a distância percorrida pela luz em um ano, intervalo de tempo de um ano, tá certo? Então, com base nisso, nós temos aqui que no referencial da Terra, podemos aplicar aqui a cinemática básica, onde temos que a velocidade é espaço sobre o tempo, e daqui calcular o tempo, como sendo espaço sobre a velocidade. Eu tenho que o espaço é de 4,2 anos-luz, basta multiplicarmos o valor de 4,2 vezes a velocidade da luz, dividir pela velocidade do corpo, que é de 0,95 c, que no caso aqui é da nave. Fazendo aqui o cálculo, a gente chega rapidamente ao resultado em que o tempo mensurado por um observador na Terra mede que essa nave percorre a distância de 4,2 anos-luz em 4,4 anos. Então, ou seja, a primeira parte aqui, onde é mensurado por um observador na Terra, está ok. Então, num referencial da nave, ou seja, num referencial em que os astronautas estão em repouso, a gente vai calcular o tempo próprio desses astronautas, ou seja, o tempo mensurado por eles para percorrer essa distância. Então, consequentemente, a gente pode aqui aplicar a expressão relativística para o tempo, onde meu ΔT no referencial da Terra é igual a gama vezes ΔT', que eu vou chamar aqui o tempo mensurado no referencial de repouso da nave, onde os astronautas estão em repouso. Com isso, basta inverter aqui o fator de Lorentz, onde nós temos que ΔT' vai ser ΔT multiplicado pela raiz de 1 menos C2 dividido por V2 sobre C2, onde nós podemos facilmente substituir os valores que nós já temos do nosso exemplo, onde aqui é o 4,4 anos multiplicado por 1 menos a velocidade da nave, c ao quadrado. Podemos aqui fazer as contas facilmente e encontrar o tempo mensurado pelos astronautas da nave, que vai ser de 1,37 anos. Então, qual é a conclusão física desse resultado? Então, para os astronautas, o tempo transcorrido vai ser bem menor do que os 4,4 anos mensurado aí por um observador na Terra. E na letra B é a questão justamente da distância, né? No referencial dos astronautas. Então, no referencial da Terra, nós temos que o comprimento ou a distância percorrida por essa nave é de 4,2 anos-luz.
Então, na perspectiva, a gente pode considerar isso, na perspectiva do observador na Terra, podemos considerar isso aqui como sendo um comprimento próprio, ou seja, o comprimento mensurado no referencial de repouso dessa propriedade física, que vai ser o comprimento. Então, com isso, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que basta usarmos a nossa definição relativística para os comprimentos e calcular qual vai ser o comprimento já na perspectiva de um observador no referencial da nave. Então, aqui novamente, basta calcular o fator de Lorentz, a gente substitui os valores e a gente chega aqui ao resultado que a distância percorrida para um observador no referencial da nave, onde ele está em repouso em relação à nave, vai ser de 1,3 anos-luz. Isso no referencial da nave. Uma outra forma que nós podemos calcular é usar a mesma cinemática e ir diretamente calculando a velocidade da nave com o tempo calculado aqui anteriormente. Então, se nós pegarmos aqui a cinemática básica, nós temos que o espaço percorrido vai ser a velocidade vezes o tempo mensurado no referencial dos astronautas, que vai ser de 0,95 vezes c vezes 1,37, que é o tempo que passou para esses observadores. Consequentemente, fazendo aqui a multiplicação, nós temos que o espaço percorrido por essa nave na ótica de um observador que está no seu referencial de repouso vai ser de 1,3 anos-luz, concordando aqui com a aplicação direta da nossa expressão relativística para as distâncias, tá certo? Então, pessoal, esse aqui é um exemplo mais de aplicação para que vocês tenham aí uma fixação desses conceitos físicos em relação à relatividade do tempo e à relatividade dos comprimentos, ok?